Hoje a gente vai mergulhar em um top 10 dos jogos com os gráficos mais absurdos que você já viu. E já te aviso que o número 1 dessa lista é tão insano que quase quebra o limite entre o real e o virtual. Mas além dele, também vou te mostrar outros jogos com detalhes que você não vai acreditar. Então assiste até o fim para não perder nada. E antes de começar, já vai deixando o seu like e se inscreve no canal porque aqui te entrego só conteúdo de ouro. Antes de começar a lista, eu preciso te mostrar uma parada que não é exatamente um game, mas é tão absurdo que não podia faltar nesse vídeo, o Enemies Unity Demo. Cara, isso é uma demo de 2 minutinhos que você tá vendo aí na tela, é tipo um vídeo que mostra o que o motor gráfico da Unity é capaz de fazer. E vou te dizer, a primeira vez que eu vi, achei que era uma filmagem real. Tipo, é bizarro de tão perfeito. Mostra uma mulher jogando xadrez e umas coisas psicodélicas acontecendo. Mas só depois de observar com muita calma você percebe que tudo ali é 3D. Sim, 3D renderizado em tempo real. Não é aquele lance de pré-renderizar e depois mostrar como um filme. Tá rolando ao vivo, como se fosse um jogo rodando ali no PC. Agora, o mais insano são os detalhes. A mulher tem pupilas que reagem à luz, poros no rosto, textura nos lábios, na língua, nas mãos. Mano, parece que pegaram uma pessoa real e jogaram dentro da Unity. E se isso já é possível agora, imagina como vão ser os jogos daqui a uns anos? Isso é tipo uma espiadinha no futuro. E é de cair o queixo. Tá aí um exemplo de que a gente tá cada vez mais perto de confundir o que é real e o que é virtual. E começando nossa lista em 10º lugar, temos Forza Horizon 5, que é mais do que apenas um jogo de corrida. É uma experiência visual que vai tirar o fôlego de qualquer pessoa que o jogue. Nesse jogo ambientado no México, tu vai dirigir por desertos dourados, florestas tropicais exuberantes e cidades cheias de vida. Tudo com uma riqueza de detalhes que te deixa de queixo caído. A luz do sol atravessa as nuvens de uma forma tão realista que parece que você tá lá, no meio da estrada, com o vento batendo no teu rosto. Tem noção do que é isso, mano? E o que mais impressiona são os detalhes dos carros. Eles não refletem só o ambiente ao redor, mas mostram texturas absurdamente realistas, como arranhões na pintura ou poeira acumulada nos pneus depois de uma corrida. E não para por aí. A física do jogo também é impecável. Cada curva, cada salto e até o impacto das colisões são tão bem feitos que você quase sente o carro em suas mãos. É o tipo de jogo que você acaba se pegando parado no meio do mapa só para admirar a vista. O jogo é simplesmente insano. E olha que isso é só o começo da nossa lista. Agora vamos mergulhar no mundo dele. Ele mesmo, o homem mamaco. Forte candidato a Game of the Year de 2024, o jogo te mergulha em cenários que parecem ter sido pintados à mão, mas ao mesmo tempo são tão reais que você sente que poderia caminhar por eles. O jogo mistura florestas densas, montanhas épicas e ruínas ancestrais, tudo com um nível de detalhes que faz você se perder na beleza dos cenários. Os combates são outro show à parte. Cada movimento do personagem principal, cada golpe de sua arma e cada ataque dos inimigos são acompanhados por efeitos de luz e partículas que parecem saídos de um filme de fantasia de altíssima produção. O jogo também faz um uso brilhante de sombras e reflexos, criando ambientes que parecem respirar e ter vida própria. E não podemos esquecer das criaturas míticas. Cada uma delas é única e assustadoramente detalhada, com texturas que mostram desde as escamas de dragões até os pelos de criaturas gigantescas. É um daqueles jogos que faz você pausar no meio de uma batalha só para admirar o design dos inimigos. Se isso é só o começo do que os desenvolvedores têm a oferecer, mal posso esperar para ver o que eles ainda vão entregar. Em 8º lugar temos Horizon Forbidden West, que elevou o nível gráfico a um patamar quase inacreditável. Imagine um mundo onde cada pedaço de grama, cada folha e até as partículas de poeira no ar parecem ter sido projetadas com cuidado milimétrico. O jogo te leva a ambientes diversos, de desertos escaldantes a florestas tropicais e até praias paradisíacas, fazendo você sentir que está explorando um planeta inteiro. O que realmente se destaca aqui são as máquinas gigantescas. Cada uma delas tem um design único, cheio de detalhes
que fazem você acreditar que elas poderiam realmente existir. Mas o que mais impressiona é a interação delas com o ambiente. Quando uma máquina pisa na grama, você vê as folhas se movendo. Quando uma delas entra na água, as ondas reagem de forma natural. É simplesmente surreal. E claro, não podemos esquecer da protagonista, Aloy. Os detalhes em seu rosto, as expressões faciais e até o movimento do cabelo dela são tão realistas que você quase se esquece que está olhando para uma personagem virtual. Ghost of Tsushima é um dos meus jogos favoritos, e facilmente eu colocaria ele no topo dessa lista só pela beleza dele, mas tentei ser um pouco mais técnico e estou trazendo ele aqui na 7ª colocação. Ambientado no Japão feudal, Ghost of Tsushima é uma verdadeira obra de arte em movimento. Cada cenário parece ter saído de uma pintura tradicional japonesa, desde os campos de flores ondulando com o vento, até os pôr do sol alaranjados refletindo na água. Mas o que realmente rouba a cena é o uso da luz e das cores. Os desenvolvedores criaram um sistema de iluminação tão natural que você sente a diferença entre a luz da manhã, do meio-dia e do pôr do sol. E se isso não bastasse, o vento no jogo é mais do que um detalhe visual, ele guia o jogador, criando um efeito imersivo que é difícil de descrever. As batalhas também são um espetáculo à parte. Cada golpe de espada, cada movimento do personagem principal é acompanhado por efeitos visuais que fazem cada luta parecer uma coreografia cuidadosamente ensaiada. É um jogo que você facilmente consegue passar horas só capturando imagens incríveis no modo fotografia. E em 6º lugar temos um dos jogos mais impactantes já criados, tanto em história quanto em gráficos, The Last of Us Parte 2. Especialmente na sua versão remasterizada. Esse jogo é mais do que uma experiência visual, é uma aula de como criar mundos imersivos. Cada ambiente conta uma história. Os prédios abandonados, cobertos de vegetação, não são só cenários, eles têm personalidade própria. Você sente o peso do tempo e da destruição em cada parede rachada e janela quebrada. Sem falar dos personagens, as expressões faciais deles são tão detalhadas que você consegue perceber nuances de emoção nos olhos da Ellie, ou nos gestos sutis dos outros personagens. Isso sem falar nas animações corporais, que tornam cada movimento mais realista e convincente. O trabalho de iluminação também é de cair o queixo. Raios de luz atravessando janelas quebradas, sombras dançando em corredores escuros, tudo contribui para a atmosfera tensa e melancólica do jogo. E o nível de detalhe do combate é absurdo. O sangue, os impactos das balas, a forma como os corpos reagem, é tudo tão visceral que chega a ser desconcertante. É impossível jogar The Last of Us Parte 2 sem se sentir completamente absorvido por seu mundo. Continuando a lista, em 5º lugar temos Alan Wake 2, um jogo que te mergulha em um mundo do terror psicológico e leva os gráficos e a atmosfera a outro nível. O único defeito é que foi um jogo mal otimizado, ficando extremamente pesado, e botou muitos PCs para fritar por aí. Então, cuidado quando for jogar esse jogo para seu PC não ir de arrasta para cima. Mas o jogo tem gráficos indiscutivelmente insanos. A iluminação é impecável. Cada sombra parece viva, como se estivesse pronta para engolir o jogador a qualquer momento. E isso é proposital. O jogo utiliza a iluminação e as trevas para criar um clima de tensão constante. Os cenários são meticulosamente detalhados. Florestas sombrias com árvores cujos galhos se movem de forma quase sobrenatural. Cabanas abandonadas que parecem guardar segredos macabros e pequenos vilarejos onde cada casa tem sua própria história para contar. É o tipo de jogo onde você sente a necessidade de explorar cada canto, mesmo sabendo que algo pode estar te observando. Em 4º lugar temos Red Dead Redemption 2, que é um dos primeiros jogos que vem à mente quando falamos de gráficos incríveis. Esse jogo é uma verdadeira obra-prima da Rockstar, com um mundo aberto tão detalhado que você pode passar horas apenas explorando. Cada montanha, vale e rio é renderizado com uma precisão absurda, e as transições de clima, como chuvas repentinas ou nevascas, são de outro nível. Os personagens também são incrivelmente realistas. Desde as expressões faciais até os movimentos mais sutis, tudo foi feito para parecer natural. Até os NPCs, que em muitos jogos são apenas figurantes,
Aqui tem comportamentos que os fazem parecer vivos. Você pode vê-los trabalhando, conversando ou simplesmente interagindo com o ambiente. E não podemos esquecer dos animais. Eles não são apenas parte do cenário, eles têm comportamentos reais, como caçar, fugir ou se esconder. Red Dead Redemption 2 é o tipo de jogo que redefine o que esperamos de gráficos e realismo em um mundo aberto. É impossível não se impressionar. Em terceiro lugar temos Bodycam. E mano, esse jogo é um dos mais realistas que existem. Sério, nem parece que tu tá jogando. Parece muito real. Alguns jogadores até se incomodaram um pouco com o tamanho do realismo, chegando até a passar mal. Para algumas pessoas pode acabar sendo um jogo meio perturbador. O jogo foi inspirado em filmagens de câmeras policiais, como se você tivesse uma câmera no corpo filmando tudo, o que aumenta o nível de imersão. Cada cenário parece uma reprodução fiel de um ambiente urbano. Prédios decadentes, becos escuros e interiores de casas que parecem ter sido abandonados às pressas. Outro destaque são as interações com o ambiente. Objetos reagem de forma realista ao toque. As luzes piscam de maneira natural e os sons ambientes aumentam ainda mais a sensação de imersão. É um jogo que quase desconstrói a barreira entre o real e o virtual. Se o primeiro Hellblade já impressionava, Hellblade 2 chegou como um verdadeiro marco no mundo dos games, e vou te explicar por que esse jogo está no segundo lugar dessa lista. Começando pela expressão facial da personagem, Hellblade 2 utiliza uma das tecnologias de captura facial mais avançadas da indústria. O rosto de Senua é recriado em detalhes absurdos. Cada microexpressão, como o tremor nos lábios ou o franzir de sobrancelhas, é capturada e transmitida no jogo com uma fidelidade quase assustadora. E mano, cada detalhezinho do cenário, até mesmo os que você nem presta atenção, tudo ali foi meticulosamente bem feito. Só pra tu ter uma noção, enquanto em muitos jogos, o chão é basicamente uma textura plana, 2D com alguns efeitos aplicados, como em The Witcher 3 ou Elden Ring. Aqui em Hellblade, ele foi projetado com fotogrametria, uma tecnologia que escaneia superfícies reais e as recria em 3D com um nível de detalhe absurdo. Com isso, milhares ou até milhões de polígonos podem estar presentes nesses cenários e tudo renderizado em tempo real com a tecnologia Nanite da Unreal Engine 5. Não é à toa que é um dos jogos mais pesados da atualidade. Cada rachadura, pedra solta e até o musgo que cresce entre as rochas foram modelados individualmente, criando uma profundidade visual que é difícil de acreditar. Tudo isso e a vibe da ambientação e as vozes com áudio binaural te mergulha em uma experiência primorosa dentro da mente de Senua. Simplesmente sensacional. Finalmente, chegamos ao topo da lista. E olha, Cyberpunk 2077 com mods é absurdo de bonito. A Night City normal já é linda, né? Mas quando você mete uns mods no meio, a coisa escala para outro nível. É tipo pegar uma cidade futurista e deixar ela pronta para uma exposição de arte em 8K. As luzes de neon praticamente saltam na tela, refletindo em tudo que você pode imaginar. Poças, carros, janelas, até no rosto dos NPCs. É surreal. E falando em NPCs, você já reparou nos detalhes que os mods conseguem colocar? As roupas deles ganham texturas tão realistas que você quase sente o tecido. É como se cada pessoa que passa na rua tivesse sido feita para ser o protagonista do próprio jogo. Ah, e tem mod que adiciona detalhes que você nem sabia que precisava. Tipo placas de ruas que agora têm letras legíveis. Quase ninguém repara nisso, mas quando você percebe, é impossível não ficar de cara. Agora, Night City por si só já é uma obra de arte. O jeito que a cidade ganha vida com o fluxo das pessoas, os carros futuristas passando e o caos organizado de cada canto é algo que só Cyberpunk consegue entregar. A atmosfera é tão rica que você sente que está realmente vivendo naquele universo, desde os becos iluminados por neons vibrantes até os arranha-céus gigantescos que dominam o horizonte. É um jogo que respira detalhes e faz você se perder, não porque não sabe para onde ir, mas porque tudo ao seu redor grita para ser explorado. E aí, curtiu a lista? Não esquece de deixar o like e comenta aqui embaixo se você concorda com essa ordem e também me diz qual jogo você adicionaria nessa lista. Vou deixar aqui na tela um outro vídeo que tenho certeza que você vai gostar. Grande abraço e até a próxima!